Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho aqui para quem vai para exame, né? Para a gente ficar um pouquinho mais, cabeça mais tranquila aí, né? Então, ó, se quer alguma coisa relacionada quanto às definições, cuidado. As definições, eles querem que você dê a melhor resposta, a mais cabível, a mais que encaixa naquelas opções embaixo. Então, vamos lá. Se cair lá quantas definições é correto dizer, cuidado com o correto dizer ou que é incorreto dizer. Não vai confundir uma com a outra, que é perigoso. Então por isso que tem que ler e entender a pergunta primeiro, fazer com calma. Eu, na parte de legislação, eu marquei algumas coisas que possa cair lá. Qual é o alvo público? Qual o público-alvo das escolas públicas de trânsito? Crianças e adolescentes. O que é recal? Recal é defeitos constatados nos veículos para reparo. O que é RNPC? É o Registro Nacional Positivo de Condutores. Quando você fica 12 meses sem nenhuma infração, você ganha algumas vantagens na hora de arrumar a documentação, etc. Tá? O que é órgão recursal? É o JARE, é o que entra com recurso. Tá? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupo. Tá? Qual a posição da legislação de trânsito? Leis, decretos, resoluções e portarias. Então, se cair lá, pode cair assim lá na prova. Quanto às definições, é correto dizer a legislação de trânsito ela é composta em leis, decretos, resoluções e portarias, porque é desse jeito, tá? As características de um veículo podem ser modificadas quando? Quando houver prévia autorização da autoridade de trânsito, tá? Que pode cair também, você conduzindo um veículo, está chovendo muito forte e você não está conseguindo, o limpador de para-brisa não está conseguindo fazer a limpeza corretamente, fazendo a liberação da água. O que tem que ser feito? Parar no lugar seguro, tá? Outra pergunta de prova aqui, ó. Como se classificam os sinais de trânsito? Nossa, essa cai forte, tá? Classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos, sinalização auxiliares, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. O que são placas de regulamentação? São placas que informam o usuário as condições, proibições, obrigações ou restrições. Em que cor é pintada o cordão da calçada quando indica que ali é proibido estacionar? Amarelo. Na via, se ela tiver dividida o meio pintado de amarelo, é mão dupla. Se é pintada de branco, é o mesmo sentido. Se a faixa de retenção ela está pintada só uma parte da via, só metade da via, ela é mão dupla. Se ela está pintada inteira, é sentido único, tá? Qual é a cor da placa de localidade e distância? Verde. Cuidado que isso pode cair também, tá? Utilizando a sinalização, o BTV está cantando lá fora. A utilização da sinalização de vias e veículos, olho de gato, denomina-se em que? Catadióptrico, tá? Em que cor é pintado o chão quando vai consertar ele? Aquela cor preta que eu mostrei aquele dia lá na sala para vocês, tá? A preta é para consertar algum defeito da via, tá bom? Da sinalização da via. Lá nas vias de circulação, as vias de trânsito rápido é 80 km por hora, a de arterial é 60 km por hora, a coletora é 40 km por hora, a via local é 30 km por hora. Cuidado com isso lá, pode ter alguma coisa relacionada a isso. Vias rurais, o que são vias rurais? São vias públicas fora da área urbana, destinam-se à interligação entre municípios, estados e nações. Ela pode ser rodovia de pista dupla ou rodovia de pista simples, tá? Pode cair na prova assim, você conduzindo um veículo numa estrada e você se depara com um radar e você está a 110 km por hora. Qual é a infração que você vai cometer?
Se a estrada é 60 km por hora, você está a 110, se você for vir na tabela na página 44 aqui, você vai ver que ela está acima de 50%. Então ela é gravíssima, vezes 3, e suspensão de dirigir ainda, tá? O que é uma via pública? É o complexo que recebe o tráfego de veículos, pedestres e animais. O que é uma circulação? É a movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou não, em vias públicas ou privadas, abertas ao público e de uso coletivo. O que é uma pista de rolamento? A pista de rolamento é o local da via destinada ao tráfego de veículo. O que é mão de direção? É o sentido de direção da via. Ela pode ser mão única ou mão dupla. O que é faixa de trânsito? Ela é a subdivisão da mão direcional, um pouco mais largo que um veículo. O que é uma passagem de nível? É o trecho da via férrea que permite o cruzamento com outros veículos. O que é uma ciclovia? É o espaço criado na via exclusivo para a circulação de bicicleta. Qual é a cor da ciclovia? Vermelho, tá? Qual é o momento que você pode circular em cima de uma calçada com o seu veículo? Para entrar ou sair de uma garagem, tá? Pode cair na prova, você conduzindo o seu veículo, o carro da frente sinalizar que vai virar a próxima esquerda. O que você pode fazer? Pode fazer uma ultrapassagem pela direita, tá? Pode fazer ultrapassagem em cruzamento? Não, nunca pode fazer uma ultrapassagem em cruzamento. Então cuidado, pode cair alguma coisa relacionada a isso lá. Deixa eu dar uma olhada aqui mais que precisa falar aqui. O uso da buzina, você só pode fazer o uso da buzina em pequenos toques breves para advertir um suposto acidente, tá? Ou então sinalizar que você vai fazer uma ultrapassagem. Cuidado com isso. Quando o pedestre desrespeita o semáforo destinado a ele, qual é a infração cometida ao pedestre? Equivalente a metade de uma infração leve. Metade de uma infração leve. Tá? Que a infração leve é 88,38, então vai ser uns R$44, alguma coisa centavos, tá bom? Vai cair como equivalente a metade de uma infração leve, tá bom? O que pode cair na parte de penalidade? O que leva o condutor à punição de suspensão automática. Infrações autosuspensivas consideradas gravíssimas. Todas que são gravíssimas, ele pode suspender, tá? Beber e dirigir, qualquer outra substância psicoativa também pode suspender por 12 meses, tá? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água, detritos, infração média, tá? Essa pode cair. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, multa e remoção do veículo, tá? Essa é a multa e remoção do veículo. Lá na direção defensiva, o que mais cai assim na direção defensiva, o que é ergonomia. Ergonomia é o estudo entre o homem e a máquina, tá? Pode cair também alguma coisa sobre a força centrífuga. O que é força centrífuga? Quando é empurrado para fora da curva. O que é força centrípeta? Quando a curva é empurrada na contramão de direção, para dentro da curva, tá? O que é o subesterçamento? É quando a roda da frente perde a aderência. Quando é sobre esterçamento, é as rodas de trás, tá? Qual é a sua posição para conduzir o veículo? De 9,15 ou 10,10, tá? Cuidado que isso pode cair na prova também. O que nunca pode ser feito numa situação de aquaplanagem ou hidroplanagem? Frear bruscamente, movimentar a direção de forma violenta, desacelerar bruscamente, tá? O que é um acidente misterioso? É aquele tipo de acidente que envolve apenas um veículo, devido ao fato do condutor não saber qual foi a razão que ele causou aquele acidente, tá?
Se caso cair uma árvore em cima de um veículo, o que deve ser feito? Esperar chegar a ajuda para não tirar as pessoas de dentro do veículo, tá? Lá na parte de primeiros socorros, num caso de acidente, qual é o primeiro procedimento a fazer? Manter a calma, afastar os curiosos e pedir ajuda, sempre, tá? Sinalizar, avaliar o local para não acontecer o próximo acidente e pedir ajuda. A Polícia Militar é 190, pode cair isso na prova. Polícia Rodoviária Federal é 191. O SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é 192. Ele faz qualquer tipo de assistência. Mal súbito, em via pública, ele foi idealizado para atender qualquer tipo de emergência, tá? O resgate é 193. Aí o bombeiro, ele é mais para quem está preso nas ferragens, cai as coisas em cima da pessoa, ele está no mar, vai precisar de ferramenta. Toda vez que precisa de ferramenta é bombeiro, tá? Quando for socorrer uma pessoa, sempre proteja as mãos, tá? Sempre proteja as mãos. Ah, não tenho luva, então você vai pegar um saquinho plástico mesmo, para não ter o contato direto com o sangue da vítima, tá? Aí tem a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? A de primeiro grau é essa que a gente toma o sol e arde, dá aquela ardência na pele. A de segundo grau é aquela que cria as bolhas. Por que não pode furar as bolhas? Porque a bolha aqui ajuda a hidratar a queimadura, tá? Por isso que não pode furar. E a de terceiro grau que pega todos os tecidos e chega no osso, tá? E em objetos empalados. O que é um objeto empalado? Quando entra alguma coisa no corpo, você não pode retirar, tem que levar do jeito que está para o hospital. E no caso de dedo amputado, um membro amputado, você vai colocar ele dentro de um saco plástico e pôr no gelo. Não pode colocar diretamente no gelo, não pode lavar a parte amputada, tá? E não pode usar nenhum tipo de remédio, tá? E nunca dê nada para a vítima beber, tá? Aqui agora a gente vai diretamente lá para o motociclista. Quando o motociclista cai, a gente não pode tirar o capacete, a não ser que ele mesmo levante sozinho e tire o próprio capacete. Nós não podemos tirar o capacete. Sempre pedir ajuda, tá? Lá na parte de meio ambiente, ele vai falar sobre a cidadania. O que é uma cidadania? É a qualidade da pessoa. Então, é aquele bom cidadão, aquela pessoa que sempre presta um bom serviço para as outras pessoas e muitas vezes ele nem cobra por isso. O cidadão é aquele que sempre preocupa com o próximo, ele usa muita empatia no dia a dia. Então, a cidadania é a expressão que indica a qualidade da pessoa, estando na posse plena da capacidade civil e também se encontra investida na faculdade de usar e desfrutar dos seus direitos políticos no solo pátrio. O cidadão é aquele que sempre ele se preocupa com os outros, né? Muitas vezes no trânsito você vai estar dirigindo o seu veículo na sua preferência e você vai observar que a pessoa não vai parar você tem que parar. Além de ser um ato de cidadania, você está evitando um acidente. O Código Brasileiro foi criado em defesa da vida. Então, se a preferência é sua e a pessoa deixou de ceder a sua preferência, tem que parar você. Tá? Isso é com o pedestre. Se o pedestre está atravessando a faixa e deu verde para o carro e ele não concluiu a travessia, você tem que esperar ele concluir a travessia. Tá? Cuidado com isso na prova lá. Então, se o semáforo está verde para o veículo e o semáforo não concluiu a travessia, você tem que aguardar o pedestre atravessar totalmente a faixa pedestre, tá? Lá no meio ambiente, o que é meio ambiente? É tudo que nos cerca. O ar, a água, as árvores, os animais, incluindo os seres humanos, impõem ao poder público, à coletividade, o dever de preservá-lo e defendê-lo para presente e futuras gerações. Aqui, o que cai mais é a parte de decibel, né? Então, a variação entre 35 e 45 decibel, ele é considerado como normal, tá?
não causam problemas maiores às pessoas. Agora, acima de 120 decibel, aí já é irreversível. Vai trazer alguns sintomas. Quais são os sintomas de excesso de barulho para o ser humano? Dor de cabeça, distúrbios gástricos, zumbidos, deficiência auditiva, insônia, irritabilidade e agressividade, dispersão e agitação. Tá? Então, você quer na prova lá, quais são, acima de quanto decibel que já causa danos irreversíveis à saúde? Acima de 120 decibel. Qual é a média de variação? Entre 35 e 45 que não vai causar. Tá bom? E aqui, na parte de chuva ácida, aonde cai a chuva ácida, vai ficar deserto, vai dar uma desertização. Cuidado com isso na prova lá. Lá na mecânica, ele fala sobre a injeção eletrônica, que é uma das tecnologias, né? Por que foi criada a injeção eletrônica? Porque o carburador, além de ele gastar um pouco mais, ele tem um problema muito sério de entupimento. Então, qual o objetivo de fabricar a injeção eletrônica? Entupimento. Tá? O carburador ele entupia muito. Tá? A injeção eletrônica, além de ser mais econômica, o carro é mais forte e ainda ajuda no meio ambiente. Tá? Qual é o objetivo das velas de ignições? Dar pequenas centelhas para fazer a mistura do ar e combustível. Qual é a função da bobina? Para tirar de baixa para alta tensão. Qual é a função do distribuidor? Distribuir energia para os componentes que é relacionado à parte elétrica. Qual é a função do alternador? Ele vai carregar a bateria. Qual é a função da bateria? Fazer o veículo funcionar toda a parte elétrica do carro. Qual é a medida do TWI da banda de rodagem de um veículo? Mínimo 1,6 para veículo, 1,0 para a moto. Qual é a medida permitida para o lado do passageiro de trinca no para-brisa? 10 centímetros para veículo e 20 centímetros para caminhão. O que você tem que ver semanalmente no seu veículo? Nível do óleo do motor, nível da água do arrefecimento e a calibragem do pneu. Tá? Pessoal, o mais assim agravante que possa cair na prova, eu falei tudo agora aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Não ficou muito 100% porque eu tô tentando gravar faz tempo isso aqui. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim.